Pessoal, hoje irei falar um pouco sobre APIs REST, o que são e quais formas temos de implementar. Esse vídeo, pessoal, será um pouco mais teórico, pois quero explicar todos os conceitos antes de irmos para a prática. Mas a ideia é que no próximo vídeo seja 100% mão na massa, tá? Então, antes de mais nada, precisamos entender primeiro o que são APIs para depois a gente chegar no conceito de REST, ok? Então vamos lá. O que são APIs afinal, tá? APIs significa Application Programming Interface. Traduzindo para o português, ficaria algo como interface de programação de aplicação, algo assim. E qual o propósito de uma API? Né? A ideia de se criar APIs é que um software consiga acessar um recurso disponibilizado por um outro software, um outro parceiro, através de uma interface, que seria tipo um contrato. Hoje é o método mais efetivo de fazer softwares se comunicarem. Seja a minha aplicação chamando uma API de terceiro para processar alguma coisa, ou até mesmo um front-end chamando APIs de back-end, desacoplando totalmente a responsabilidade do front-end e do back-end. Hoje em dia é muito comum a gente ver aplicações web, jogos, os apps que a gente baixa no celular, toda aquela parte ali, toda a parte visual, o front-end que a gente vê, é uma casca, podemos dizer. Né? E o que ele faz ali? Todo o processamento fica no servidor, são as APIs. Né? Ele só está fazendo essas chamadas. Tá? Então é basicamente assim que a gente se implementa uma API. E qual que é um exemplo que eu queria dar aqui de API? Né? Coloquei aqui como exemplo o Pix do Banco Central. Né? Então, como que uma fintech faz para processar pagamentos via Pix no Banco Central? Né? Essa pergunta ela vai resumir bem o exemplo que eu quero trazer aqui. O Banco Central basicamente fornece os contratos das APIs para a criação de chaves e pagamentos. Tá? Então, quando você entra no app do seu banco, ali, né, onde você cria a sua chave Pix, né, onde você faz o pagamento via Pix para o teu colega ou até mesmo para um comerciante, a gente está chamando ali APIs que o Banco Central disponibilizou, né, para os bancos. Né? Então, o que isso significa? Né? O Banco Central implementou todos os recursos do Pix internamente lá no Banco Central e disponibilizou para que outras empresas pudessem consumir esses recursos. Né? E dessa forma, olha como facilitou, né? E como agilizou a implementação do Pix no Brasil inteiro. Tá? Então, esse é só um exemplo do poder das APIs. O Banco Central ele faz tudo via REST, como na maioria das empresas hoje em dia. O REST meio que se tornou quase aí um padrão, mas a API em si não é necessariamente o REST. O REST ele é um modelo de arquitetura. Tá? Então, e eu já vou chegar lá. Tá? O meu objetivo aqui é deixar claro o que é uma API. Primeiro a gente entende essa parte, depois a gente chega no REST. Beleza? Então, quando não existia APIs REST, como existe hoje, as empresas tinham outras formas de entregar uma API. Né? De repente, eu estou precisando de um recurso que não está dentro do know-how da minha empresa fazer. Né? E, por exemplo, né, quando a gente vai fazer um cadastro num aplicativo aí, que ele tem a parte de segurança de biometria facial, né, provavelmente você vai chamar uma API de uma empresa parceira que faça esse reconhecimento facial. Né? De repente isso não está no nosso know-how, fica muito custoso para a gente contratar pessoas, aumentar a equipe para implementar, então eu vou chamar um recurso de um parceiro. Mas quando não existia a API REST que a gente está acostumado hoje, as empresas davam o seu jeito ali. Disponibilizavam DLLs, disponibilizavam bibliotecas para você importar aí no teu software, ou até mesmo um script de banco de dados ali que ele tem algum contrato, né? De repente você quer criar a pessoa, um exemplo de API, né? E então te dava ali um script de banco que ele te dava ali o contrato, o nome, idade, endereço, né? E aí através desse script você conseguia processar esse recurso e criar a pessoa, tá?
Isso não é assim, um modelo tradicional, são só exemplos que eu já vi, já vivenciei, né? Então, se você procurar aí na internet, você provavelmente não vai achar que isso é um modelo de API, isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu já vi empresas implementarem API dessa forma, quando não se falava em REST ainda. Tá? Então, eu posso dizer assim, são formas ultrapassadas. Era a forma que as empresas faziam para comercializar esses produtos. Tá? Então, pessoal, o conceito de API basicamente é esse, né? É a forma que ficou mais fácil da gente integrar softwares diferentes aí, né? E agora a gente chega aqui, o que é REST, tá? O REST, pessoal, ele significa, né, Representational State Transfer, tá? E ele basicamente é um modelo arquitetural para a criação de APIs, tá? Ele não é um protocolo, não é nada disso, ele é um modelo de arquitetura, tá? Os dados são trafegados na web via protocolo HTTP e existem diversos modos de trafegar e representar esses dados, como o JSON, que aqui coloquei, que é o JavaScript Object Notation, tá? Que é o mais popular hoje em dia. Tá? Vocês podem pesquisar aí sobre JSON, é bem tranquilo. Pode ser XML, que é um método mais arcaico, né? São de trafegar dados. Pode ser um HTML, pode ser até um texto. Tá? Mas o mais comum mesmo é o JSON hoje em dia. Tá? E existem diversas práticas para a implementação de uma API, porém existe um modelo de maturidade para a gente implementar APIs REST. Tá? Eu não sei se as empresas conhecem, né, esse modelo, eu imagino que sim, tá? De maturidade, que são os 4 pilares para a Glória REST, que é o modelo de maturidade aí do Richard. Tá? Então ele criou aí esses 4 pilares, né? Isso já meio que virou um senso comum quando a gente fala de criar APIs REST. Então é meio que padrão. Você vê as APIs do Banco Central, as APIs de qualquer outra empresa, elas vão estar com esse padrão muito parecido. Algumas não seguem exatamente as nomenclaturas que são estabelecidas aí no mercado, mas de uma maneira geral, assim, é seguido dessa forma, muito parecido com esse modelo de maturidade aqui do Richard. Tá? Então, esse modelo está disponível na internet. Vou deixar aqui nos comentários o link também para vocês terem acesso, vocês conhecerem. Tá? E aqui, o primeiro pilar é a gente ter aqui comunicação via HTTP. Tá? Então, vamos dizer que esse é o base do primeiro pilar do modelo de maturidade. Tá? Quando você já tem ali endpoints que já fazem comunicação HTTP, a gente já tem aqui o primeiro pilar. O segundo pilar seria a separação de recursos. Tá? Então, aqui até deixei um exemplo aqui. Então, aqui ainda a gente ainda se fala muito em get post, que são os recursos mais utilizados quando a gente está começando, né? Quando a gente não tem separação de recursos ainda, a gente usa get post ali de uma forma mais simplista. Mas quando a gente começa a separar os recursos, eu consigo utilizar um get nesse recurso de pessoa para trazer uma pessoa. Pode ver que eu tenho aqui um ID. Tá? E eu posso utilizar um post no barra pessoa para criar uma pessoa. Tá? Então, eu usei o get post aqui, mas a gente vai ver mais verbos HTTP, né? Que aí a gente já entraria aqui no terceiro pilar, que são os verbos HTTP. Tá? Aqui eu vou trazer os mais comuns. Existem diversos, mas o que a gente mais utiliza no dia a dia para criar APIs REST são os verbos get, tá?
Então, o GET, basicamente, ele vai consultar, ele vai buscar algum dado lá no servidor. O POST, ele vai criar algum recurso, tá? O PUT, ele vai criar ou atualizar recursos de modo idempotente. Isso aqui, pessoal, é pergunta de entrevista, tá? Isso aqui nem todo mundo sabe. Muitas pessoas acham que é só vou fazer o put para atualizar, vou usar o post para criar. Mas o post, a gente basicamente está utilizando ele para criar novos recursos, né? Então, se eu estou criando uma pessoa, por exemplo, um cadastro de pessoa, cada vez que eu chamar esse post, eu estou criando uma pessoa diferente. Porém, o put, ele tem idempotência, então ele significa que eu estou atualizando um recurso, eu não estou criando um recurso novo atualizado. Tá? Então, se eu tenho ali a pessoa com ID 1, eu vou atualizar o ID 1 para aquele dado que eu estou querendo alterar. Tá? Então, isso aqui é uma informação bastante interessante e importante. Isso aqui é o que diferencia a pessoa se ela conhece bem disso ou não, principalmente em entrevista, já passei por isso. Tá? O PET, hoje em dia ele está bem comum, mas ele não está entre os mais comuns, mas ele basicamente atualiza uma única informação. Tá? Então aqui no PUT, enquanto eu vou atualizar aqui todos os dados possíveis, aqui eu consigo com o PET atualizar uma única informação. Né? De repente ali eu tenho nome, tenho idade, tenho sexo, tenho telefone, endereço. Né? Ao invés de mandar todos esses recursos para o servidor para fazer uma atualização com PUT, né, eu consigo atualizar o endereço da pessoa só com um PET. Tá? E por último, o delete, que o próprio nome já diz, é para deletar o recurso. Tá? Então a gente faz a separação dos recursos aqui de pessoa utilizando os diferentes verbos aqui para cada ação. Né? Então pode ver que dentre esse recurso aqui, barra pessoa, eu consigo buscar uma pessoa, eu consigo criar uma pessoa, atualizar dados de pessoa e deletar uma pessoa. Tá? Isso que é uma API REST, pessoal. Isso aqui é um padrão de desenvolvimento, tá? De boas práticas. E por último, a gente tem aqui o Hypermedia Rituals, tá, pessoal? Que ele é um pilar aqui que quase nenhuma empresa, quase nenhum lugar utiliza, tá? Que a gente vai fazer o uso de Hypermedia, que são links, né, basicamente, para fazer navegabilidade ali entre os recursos. Tá? Então eu poderia criar uma pessoa, retornar um link, esse link retorna, você clica nele, você acessa um outro recurso. Então é muito pouco utilizado, tá? Então eu nem vou falar muito dele. Tá? Mas se você tiver interesse, você pode pesquisar por Hypermedia Rituals aí na internet, você vai achar bastante conteúdo sobre isso, porém não é muito comum. Você vai inclusive encontrar aí diversas pessoas falando a mesma coisa, que ele é um recurso quase não utilizado. Tá? Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo também de como ficaria a separação dessas APIs. Né? Eu falei ali mais acima, mas para facilitar, né, o entendimento, né? Então, trouxe aqui como exemplo API de pessoa. Tá? Suponhamos que eu vou bater lá no host api.aula 2.8080. Esse é o host que eu quero bater. Recurso pessoa barra ID. Isso tudo com get. Tá? Então eu vou colocar aqui um ID de pessoa que vai me retornar um status code 200. Tá? Então minha API seria basicamente isso aqui, ó, um HTTP GET para essa URI aqui. Tá? Sobre os status code, eu vou falar um pouco mais abaixo, mas ele basicamente representa o estado daquela API, o que o seu recurso, né, o que a API respondeu, né, quando você tentou fazer a requisição através de um client. Tá? Então, o status code ele representa sucesso, mas eu vou detalhar mais abaixo, que eu tenho aqui os status codes mais famosos. Então, o GET seria basicamente isso. Através de um client, como por exemplo Postman, eu consigo fazer um GET nesse recurso aqui, né, nessa URI, e eu já teria aqui uma resposta em JSON provavelmente. Tá? Aqui seria um post, né, no recurso barra pessoa também. O post
a gente precisa informar um body geralmente, tá? Isso aqui, então, dentro de um JSON, eu precisaria informar um nome da pessoa, tá? Porque assim, quando eu criar esse recurso, tá? Provavelmente a sua API aí vai fazer um insert lá no banco de dados, então eu preciso ter os dados aqui na request. Tá? Ele pode responder nada, pode responder o ID da pessoa e vai da forma que você quiser implementar. E aqui um status code 201. Geralmente, quando você cria um novo recurso, a gente retorna 201. Tá? Então, o endpoint seria isso aqui, ó, um HTTP post no barra pessoa. Tá? Agora eu quero fazer a atualização. Tá? Então eu tenho aqui um put, tá? Eu passando um ID da pessoa que eu quero atualizar. Aqui eu informo qual o dado que eu quero fazer a atualização. Tá? E aqui eu faço o put para essa URI aqui. E o delete não precisa de body, né? Só informar o ID da pessoa que você quer deletar e chamar com o delete aqui, HTTP delete, nessa URI. Tá? Então aqui já teria um status 200, significa que deu sucesso a minha chamada aqui. Tá? Então, esses aqui são exemplos de APIs REST, né? É como se ela já tivesse hospedada lá no servidor e eu disponibilizei essa API para você, né? Para você, para o teu parceiro. E aqui, pessoal, eu tenho aqui uma lista dos status codes, né? Vocês podem até pesquisar, eu vou deixar alguns links de referência para vocês terem acesso à informação mais completa. Mas eu coloquei aqui os status codes que são mais conhecidos no mercado de API. Tá? Então, como eu citei no exemplo ali acima, né? 200 significa que a request que você fez ali através do seu cliente deu sucesso. Respondeu 200 significa que deu sucesso. 201, created, tá? Significa que um novo recurso foi criado lá no servidor. Tá? Como foi o exemplo ali de pessoa, né? Um post para pessoa. É muito geralmente utilizado 201 para post. Tá? 204 significa que ele deu sucesso, porém ele não retornou nenhum body ali na sua resposta. Tá? Então você pode estar utilizando o 204 no content, aí, se for da sua preferência. Tá? Aqui a gente já entra nos tipos 400. Tá? 400 bad request significa que a request que a minha API está esperando é diferente da que você informou. Então ele já retornaria aí um status code de 400 bad request se você informar uma requisição ali inválida. Tá? Aqui a gente tem o 401, muito comum, na Authorized também. Tá? Ele indica, né? Ele significa que você precisa ter uma autenticação nessa API. Tá? Então é só isso. Sua API precisa ali de um header informando um token, alguma forma de se autenticar. E significa que você não informou, então ele deu 401. Aqui a gente tem o 403, Forbidden. Tá? Qual que é a diferença para o 401? O 403 significa que você informou, né, uma autenticação ali no momento que você fez a requisição, porém você não tem acesso. Tá? O seu token, provavelmente ele é inválido, você não pode acessar aquele recurso. Então, provavelmente essa API vai responder um 403. Tá? Aqui nós temos um 404 not found. Tá? Significa que aquele recurso ele é inexistente. Você tentou bater ali em uma API que não foi encontrada no servidor. A resposta vai ser padrão aí 404. Tá? E aqui erros do tipo 500. Tá? 500 internal server erro. Significa que durante o processamento daquela API ocorreu algum erro inesperado ali no momento de você fazer ali a sua inserção no banco de dados, no momento de você buscar algum dado no banco, ou você foi fazer alguma operação matemática ali, deu exception, né? Alguma tratativa de exceção que você esqueceu. Geralmente o erro 500 é esses erros que a gente não consegue tratar. Tá? Então a resposta mais ideal aí seria um 500. Tá? E o 503 significa que o
que o servidor ali provavelmente pode ter caído, pode ter acontecido alguma coisa ali que ele não conseguiu responder, tá? Então você já tomaria aí um 503. E aqui, pessoal, lembrando que os status code, tá? Muitos deles a gente precisa dizer para a nossa API o que ela vai responder, tá? Se você for utilizar, por exemplo, o Spring, né, com Java ou com Kotlin na sua implementação, você vai ver que vários desses recursos ele vai responder automaticamente. Por exemplo, um bad request, eu não preciso implementar um bad request. Tá? Quando você informar ali uma request inválida, o próprio Spring já vai conseguir, por exemplo, te responder isso de uma forma automática. Mas, por exemplo, um 201, né, um 500 internal server erro, geralmente é você que tem que implementar, dizer isso na sua API, como que ela vai responder. Tá bom? Então, pessoal, esses são alguns status codes aqui que a gente utiliza para a criação da API. Então, resumidamente, se a gente for ver o que a gente aprendeu aqui, APIs REST, tá? Elas são recursos, né, cliente-servidor, que a gente tem aí que utiliza o protocolo HTTP para fazer aí o tráfego dos dados. A gente utiliza JSON para representar esses dados, né, para serem trafegados aí pelo HTTP. E é isso, né, pessoal? Então eu espero assim que esse vídeo, apesar de bastante teórico, tá? Eu não mostrei nada técnico aqui, porque eu acho bastante importante a gente entender o que a gente está fazendo, o que a gente vai implementar. Tá? Eu acho que esse é um grande diferencial aí para você que é desenvolvedor, para você que está começando. Tá? Primeiro, você entenda entenda o conceito, entenda a arquitetura, a estrutura, antes de você querer fazer código. Tá? Porque senão você vai acabar se tornando aquele programador que sabe fazer, replica muita coisa, mas você não necessariamente sabe explicar o porquê daquilo. E isso é o que diferencia os bons programadores dos programadores aí médios ou ruins. Tá? Se de repente numa entrevista, você for fazer uma entrevista, para qualquer companhia grande aí, querendo uma posição aí de sênior, de especialista, isso vai ser cobrado de você, tá? E não só isso, tá? Não é só pensando aí na monetização. É importante para o seu conhecimento você saber os porquês, os conceitos, tá bom? Então eu espero ter de verdade esclarecido todas as dúvidas que você tem sobre a API, e que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. No próximo vídeo vai ser a continuação desse aqui. Eu vou mostrar como que a gente cria APIs REST com Spring, com Kotlin, ou como você pode fazer isso com Java, mas eu vou mostrar como que a gente implementa aí todos esses verbos HTTP que eu mostrei aqui, o GET, o POST, o PUT, o DELETE, tá? E eu vou mostrar aqui como que a gente faz, além da implementação, como que a gente testa isso com Postman, tá bom? Então fiquem ligados aí, viu? Não perca esse próximo vídeo, ele vai ser a continuação desse vídeo aqui e ele vai ter bastante conteúdo, vai ser muito importante para o teu conhecimento aí de API REST, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso. Muito obrigado para você que chegou até aqui, para você que gostou dessa aula. Eu espero que você de verdade tenha aprendido. E claro, né, se você gostou, né, se acha que valeu, né, deixa aí o seu like, a sua inscrição, ajuda bastante aqui a gente. Beleza? Valeu, pessoal!